Eu recebi esse desafio de um aluno essa semana e eu achei tão interessante que eu quis gravar um vídeo mostrando como que a gente resolveu esse desafio. Não foi usando essa planilha exatamente que eu peguei aqui, mas se aplica o mesmo conceito e eu acho que vai ser bem didático. Aqui eu estou usando uma planilha dos dados dos jogos do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025, e essa planilha especificamente ela contém rodada, é uma coluna que mostra, né, qual é a rodada, nome do time 1, gols do time 1, gols do time 2 e nome do time 2. Então, por exemplo, cada linha dessa tabela representa um jogo no campeonato. Aqui eu estou ocultando, né, as linhas, mas tem 380 linhas, ou seja, são 380 jogos no campeonato. E, por exemplo, na primeira rodada, o Flamengo jogou contra o Internacional e foi empate por 1-1. Na primeira rodada ainda, o Vasco jogou contra o Santos e foi vitória por 2-1. Tá? Então a gente tem aqui o time 1 e o time 2 representando os times que participaram nos jogos. E o desafio é o seguinte, e conforme eu falar o desafio, pensei, né, se você conseguiria resolver esse desafio sozinho ou não, porque ele é um desafio mais avançado. Aqui a gente está usando, né, o Pandas, manipulando os dados usando o Pandas. E o desafio é o seguinte, eu quero que você calcule qual foi o time do campeonato que teve o maior número de jogos que ele ganhou consecutivos. Ou seja, o maior número de vitórias consecutivas no campeonato. Tá? Então, por exemplo, se o Flamengo ele perdeu, ganhou, aí perdeu, ganhou, quer dizer que ele teve 3 vitórias consecutivas. Tá? Ou seja, a gente precisa colocar para cada time, fazer um cálculo de quantas vitórias ele ganhou em sequência, sem perder ou empatar. E isso não é trivial, isso dá um trabalho de fazer aqui no Pandas, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu consegui resolver esse desafio, e aí no final você me fala se você conseguiria fazer. A primeira coisa que eu preciso fazer nesse dataset é empilhar os times 1 com o time 2. Porque eu preciso ter o dado do time e se ele venceu ou não, como um booleano, verdadeiro ou falso. E aí para isso, né, eu vou criar um dataframe 1 que vai receber os dados do dataframe rodada e nome time, que ele fica assim, ó. Deixa eu rodar aqui. Nome time 1. Rodada 1, time 1 Flamengo. Rodada 1, time 1 Vasco da Gama. Então ele tem para o time 1 todos os jogos, né, que os times participaram. E aí, se a gente for fazer uma coluna vencedor, como booleano, isso vai permitir que a gente saiba se o time 1 ganhou ou perdeu, como true para ganhou, false para não ganhou, tá? Então eu vou fazer o seguinte, df gols time 1 maior do que df gols time 2. Isso vai me dar uma coluna adicional chamada vencedor, que vai me dizer se o time 1 ganhou ou não o jogo naquela rodada. Beleza? Sempre comparando, né? Se o time 1 fez mais gols do que o time 2, então ele coloca como true. Tá? Só que a gente vai precisar concatenar essas duas tabelas. Então aqui o nome time 1 precisa ter um nome padronizado como time. Então eu vou fazer df1 igual df1.rename columns igual nome time 1, 2 pontos, somente time. Que aí fica desse jeito, ó. Ao invés de nome time 1 fica só time. Isso é importante porque eu vou fazer esse mesmo processamento para o time 2. Da seguinte forma, eu vou criar um df2, onde vai ser nome time 2, e eu mudo sempre onde está 1 para 2. E aqui também, ó, onde está gols time 1 vira gols time 2 e gols time 2 vira gols time 1. E fica assim, a gente tem os jogos, né? Aqui é a parte da direita da tabela, ou seja, o df1 representa os jogos do time 1 e o df2 representa os jogos do time 2, tá? Respectivamente. E a gente tem essa coluna de vencedor que diz, né, se ele venceu ou não o jogo. Eu vou gerar, a partir disso, um df3, que vai ser a concatenação, ou seja, pd.concat,
do DF1 com o DF2. E o DF3 ele fica assim, ó. Ele vai conter todos os jogos para todos os times, né? Então ele tem 760 linhas, ou seja, ele vai ter o dobro de linhas do que a tabela original. E aí eu posso fazer um ponto sort values para ordenar esse meu data frame pelas colunas time e rodada, para facilitar a visualização, que aí ele fica assim, né? Atlético na rodada 1, venceu ou não, falso, né? Atlético rodada 2, 3 e assim por diante. Eu posso depois exportar isso aqui para um Excel, mas eu vou mostrar aqui só as primeiras 50 linhas para vocês entenderem. Então, por exemplo, o Atlético, né, tem todos os jogos aqui do Atlético até a rodada 38, com a coluna vencedor dizendo se ele ganhou ou não aquele jogo. Então, false, 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 true, false, true, true, false, tá? E aí, depois do Atlético, vem o Bahia também, em ordem alfabética. A gente ordenou aqui pelo time em ordem alfabética, então primeiro Atlético, depois Bahia e assim por diante. Mas dentro dos times, a gente ordenou por rodada, tá? Usando essa segunda coluna. Beleza? Dito isso, a gente vai precisar agora fazer uma contagem cumulativa de todas as vitórias. Então, por exemplo, sempre que for, considerando aqui o Bahia, falso quer dizer que ele não venceu, mas true quer dizer que ele venceu. Aqui, ele ganhou 3 vezes seguidas, ó, true, true e true. Então, a gente precisa criar no próprio Pandas um mecanismo de contagem consecutiva de vitórias, que nesse caso são representadas pelo true, tá? Para isso, a gente vai fazer uma manipulação bem interessante, né? Que eu vou criar no DF3 uma nova coluna, chamada de resultado anterior. Que ela vai ser o DF3 vencedor ponto shift. Esse ponto shift ele vai alternar ou mover, né, a coluna um campo para baixo, uma linha para baixo. De modo que a gente sempre vai comparar o resultado atual com o resultado de cima. Então, por exemplo, aqui para o Atlético, eu vou colocar aqui o mesmo head 50. Por exemplo, aqui, ó, rodada 1, Atlético não venceu e o resultado anterior não existe. Por quê? Porque essa foi a primeira rodada. Tá? Então, o resultado anterior aqui ele não vai existir. E aí a gente tem falso, né? Falso, falso, falso. E aí aqui o true comparado com o falso. Por quê? Porque o anterior foi falso. E aí quando ele tiver uma sequência de vitórias, por exemplo, aqui, ó, true, false, true, true. Quando os dois forem true, a gente consegue contabilizar isso como uma vitória seguida da outra. Então são 2 vitórias consecutivas nesse cenário. Do mesmo modo, né, no exemplo aqui do Bahia que a gente tinha visto, aqui ele tem 3 vitórias consecutivas, ó, true, true e true. Então aqui ele vai ser true e false, true com true e true com true de novo. Então a gente sabe que tem 2 vitórias, 3 vitórias consecutivas, tá? E aí o próximo passo aqui é usar uma soma cumulativa que vai ser aplicada na diferença entre essas 2 colunas, vencedor e resultado anterior, tá? E vai ficar exatamente assim, ó. Eu vou criar DF3 soma, eu vou criar uma soma cumulativa com base em DF3 vencedor, diferente de DF3 resultado anterior. E lá no final, depois do fecha parênteses, eu coloco ponto CumpSum, que é a soma cumulativa. E aí ele vai me dar esse resultado aqui. Eu vou passar o head 50 para poder visualizar. Então, por exemplo, quando for falso, né, ele vai dar 1. Quando ele muda para true, ele vira para 2. Aí o falso 3, porque ele alterna. Então sempre que muda de true para false, de false para true, ele incrementa 1 nessa contagem. Tá? E ele faz isso para o data frame inteiro. E como que a gente pode usar isso, né, para conseguir o nosso
o nosso somatório de vitórias consecutivas, né? Por exemplo, aqui eu preciso true, true e true, né? Aqui nessa sequência, eu preciso contabilizar 3, né? E para isso a gente vai usar um truque bem legal, que é o group by, tá? Eu vou fazer uma nova coluna chamada df3 contagem cumulativa, que vai ser igual a df3.groupby, ou seja, eu vou agrupar por 3 colunas, por time, por vencedor e pela soma, tá? Que foi essa soma cumulativa que a gente acabou de fazer aqui, tá? Essa coluna soma. Esse group by, ele é extremamente poderoso, porque ele vai fazer para cada trio, né, de time, vencedor e soma, a gente consegue fazer um ponto count, que é uma contagem cumulativa. E aí a gente pode aplicar essa lógica aqui. Vou fazer ponto head 50. Olha só como fica, né? Vencedor é falso, contagem cumulativa é 0. Falso, contagem cumulativa 1. Falso, contagem cumulativa 2. Falso, contagem cumulativa 3. Ou seja, 0, 1, 2, 3. Porque foram 4 jogos que ele não venceu. Aí ele alterna para true e ele reseta a contagem. Esse é o poder do group by, né? Ele vai resetar a contagem sempre que mudar esse trio de time, vencedor e soma. Perceba, né? Atlético, false e 1. Então ele mantém a mesma coisa com base nesse trio. E aí ele conta, né, 4 vezes seguidas. Por exemplo, aqui na sequência aqui do Bahia de 3 vitórias, né, ó, true, 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 3 vitórias, ele faz 0, 1 e 2. Porque ele conta, né, true, 0, true, 1 e true, 2. Só que como ele começa a contar a partir do 0, assim como os índices das listas no Python, então a gente precisa somar mais 1 no final. Mais 1. Senão ele fica 0, 1, 2. E aí, por exemplo, né, se, vamos supor, um time teve 5 vitórias consecutivas, ele vai mostrar como 4, porque ele começou a contar a partir do 0. Mas aqui ele já tem o resultado parcial. Só que ele está fazendo para o vencedor falso também. Ou seja, se ele tiver perdido 10 jogos consecutivos, ele vai dizer como se ele tivesse, né, 10 consecutivos. Então o que a gente precisa fazer antes de finalizar o nosso processamento é df3.lock df3 vencedor igual a false. Eu vou fazer a minha coluna de contagem cumulativa virar igual a 0. Ou seja, se naquela linha específica ele não venceu, eu vou usar o 0, né? Então sempre que tiver falso aqui, ele fica sempre 0. De modo que a gente só vai realmente contabilizar as contagens aí de vitórias consecutivas, tá? E aí desse modo a gente tem aqui, por exemplo, né? Vou pegar aqui o exemplo de um time aqui bem grande, né? Que é o Flamengo. Time igual a Flamengo. A gente pode visualizar todos os jogos do Flamengo em ordem de rodada, ou seja, em ordem cronológica. E aqui ele tem, por exemplo, né, ó, venceu 3 vezes seguidas, então é 1, 2 e 3. Aqui ele venceu 4 vezes seguidas, ó. True, 4 vitórias, ele conta 4 vezes essa contagem repetida, tá? E olhando aqui para os números da contagem cumulativa, eu consigo ver que o maior número é o 4, ou seja, o Flamengo no Campeonato Brasileiro em 2025 teve o máximo de 4 jogos que ele ganhou, um seguido do outro. Vamos olhar para outro time aqui, por exemplo, o São Paulo. E aqui a gente consegue ver também, ó, ele perdeu aqui 4, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu aqui alguns consecutivos, e aí ele teve aqui, ó, 5 vitórias consecutivas, né? True. E aí a gente conseguiu com o Pandas, usando esse método count, fazer 1, 2, 3, 4, 5. O count junto ao group by tem esse poder, essa capacidade. Para montar uma tabela final aqui e matar de vez o problema, df3.groupby time
eu pego a coluna de contagem cumulativa e uso o ponto max para pegar o maior valor dentre eles. E aí eu vou também fazer um reset index e um sort values por contagem. E eu vou fazer ele ascending igual a false. Vai contagem. Ele deu key error, time contagem... claro, é contagem cumulativa. E temos a nossa tabela, nosso resultado final aqui do processamento. Então temos 2 times com 5 vitórias consecutivas no campeonato, que tiveram, né, esse feito de 5 vitórias consecutivas. E essa é a tabela completa, tá? Temos aqui Bahia, Cruzeiro, Mirassol, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Vasco com 4 vitórias consecutivas. O Red Bull, Bragantino e o São Paulo foram os únicos que conseguiram 5 e estão empatados em primeiro lugar. E também conseguimos ver aqui que o Ceará e o Sport não ganharam 2 jogos seguidos em nenhum momento no campeonato. Tá? E aí temos os times aqui no meio da tabela com esse número de vitórias consecutivas. Tá? Pode ser que para esse caso específico do campeonato não tenha, né, um propósito assim muito claro do para que a gente usaria essa métrica, mas é uma métrica válida aí que indica, né, um time que está indo bem ou mal, né? Com certeza tem algum valor aí para análise de dados. Então me diz aí se você conseguiria, né, fazer esse desafio, se você conseguiria resolver esse problema. Eu acho que é um problema de nível intermediário para avançado no Pandas. Não é simples ter o domínio desses métodos, dessa manipulação aqui, para poder chegar nesse resultado. Se você quiser dar uma olhada nesse arquivo, eu vou deixar ele disponível na descrição, nos comentários. É só mandar um comentário que eu consigo te enviar tanto esse notebook, como a planilha em si, com os dados originais. E é isso, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. E deixa nos comentários se você conseguiria fazer esse desafio ou não, né? Se é realmente muito complicado. Beleza? Então, pro vídeo de hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.